Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Conforme vocês já devem estar vendo aí no título, hoje a gente vai falar sobre as clavículas de Salomão. Vou dar uma pequena aula aqui, uma mini aula para vocês. Obviamente a gente não vai abordar aqui sobre toda a obra que é as clavículas de Salomão, né, o famigerado Grimório, as clavículas de Salomão. A gente vai falar sobre uma parte bem específica desse Grimório, que são os apêndices da obra, que, ao meu ver, os apêndices eles são um trecho da obra que eles são bastante ignorados, por assim dizer, ou pelo menos eles não têm a devida atenção. Normalmente, quando se fala das clavículas de Salomão, a atenção maior principalmente se dá aos primeiros capítulos, aos capítulos principais. Os apêndices, por vezes, eles são meio que deixados de lado, pela grande maioria dos iniciantes, principalmente, que acabam lendo aí somente as primeiras páginas, os primeiros capítulos da obra, e esquecem também de verificar os apêndices. E nos apêndices é onde se encontra aí um valioso conhecimento esse que eu vou mostrar para vocês. São conhecimentos didáticos, são coisas que vocês podem tirar do livro e levar para o grimório de vocês, levar para o caderno de estudo de vocês, anotar. São coisas simples, são pequenas tabelas que trazem algumas informações de correspondência. Então essa aula aqui ela também vai ser um pequeno vídeo sobre correspondências planetárias, elementais, sefiróticas, com referência na obra que é as clavículas de Salomão, e a grande maioria dessas referências estão ali no finalzinho da obra, nos apêndices, tá? Então eu vou levar vocês agora para a tela do meu computador, eu vou analisar aqui o PDF juntamente com vocês, e vou mostrar aqui algumas coisas interessantes que eu separei, que eu acho bacana, de vocês estarem estudando, estarem decorando, estarem anotando, transferindo aí para o grimório pessoal de vocês também, certo? Então aqui na tela do meu computador, estamos aqui com o PDF aberto. A versão das clavículas de Salomão que eu estou utilizando aqui é a versão da tradução de MacGregor Mathers, né? The Key of the Solomon the King, certo? Então esse da capa azul. Existem várias versões de traduções diferentes, né? De edições diferentes das clavículas de Salomão, mas este da capa azul é o que eu vou usar aqui como referência, que é a tradução, a edição aí de MacGregor Mathers, certo? Então eu estou com várias abas abertas aqui, de vários trechos aqui dos apêndices. Os apêndices eles começam a partir da página 400, ao menos nessa edição aqui. Pode ser que esse número ele varie de acordo com as edições, mas nessa edição de MacGregor Mathers, a partir da página 400, a gente já tem aí os apêndices. Então tem apêndice A, apêndice B e apêndice C também. Começando aqui pelo apêndice A, o apêndice A ele é mais destinado a algumas informações mais práticas, algumas informações mais didáticas sobre correspondências elementais principalmente. Então a primeira tabelinha que a gente já tem aqui é sobre correspondências elementais básicas. Temos aqui o elemento, terra, fogo, ar. Temos o nome em hebraico desse elemento, bem como a maneira, né, de se escrever ele no hebraico, com os próprios caracteres no hebraico. O símbolo alquímico que retrata esse elemento, conforme vocês podem ver. Algumas condições, algumas características, né, de cada um desses elementos. E o elemental, que é o ser, que é a entidade etérica que está responsável pelo domínio, pela manutenção desse elemento dentro do nosso plano terrestre, certo? Então aqui, todo o apêndice A ele é bastante destinado a essas correspondências elementais. Aqui a gente tem uma outra tabela, novamente aqui citando, né, os elementais, as salamandras, ondinas, sílfos. Temos a relação de alguns signos, né, que podem ser atrelados com os elementos, certo? E várias outras características aqui. Então eu vou tentar não estender esse vídeo aqui por muito tempo, quero só dar uma pincelada assim por cima, porque o objetivo mesmo é só mostrar algumas coisas que vocês mesmos depois vão lá e vão consultar com um pouco mais de calma. Através disso, né, vão ter um entendimento maior, vão ter uma absorção maior também desse conhecimento. Aqui a gente tem uma outra tabela, a gente tem, por exemplo, alguns nomes divinos que estão associados, ou nomes divinos correspondentes a esses elementos. A gente tem os principais arcanjos. Isso aqui é basicamente o que a gente vê, por exemplo, no ritual menor do pentagrama. Então, o elemento fogo, né, a direção cardial sul, que se eu não me engano está aqui também, o ponto cardial correspondente a cada elemento. Então temos fogo sul, leste ar, oeste água, norte terra, bem como os arcanjos que são governantes desses elementos, certo? Dentro do plano terrestre. Então Mihael para o fogo, Rafael para o ar, Gabriel para a água, Auriel ou Uriel para a terra. Então isso são coisas que a grande maioria de vocês já sabem, que já devem ter visto em texto, já devem ter visto no ritual menor do pentagrama, que também é um ritual bastante famoso dentro das práticas de magia cerimonial. Por falar em magia cerimonial, esses conhecimentos eles vão se aplicar à magia cerimonial, basicamente,
para anjos, para daimons, para rituais com arcanjos, inteligências planetárias, espíritos olímpicos, feitiçaria planetária, enfim, tudo aquilo que for de magia cerimonial da tradição salomônica, esses conhecimentos aqui eles vão ser bem-vindos e muito provavelmente em algum momento você vai se deparar com alguma dessas informações, ou com algum desses nomes ou coisas do gênero, então é sempre interessante estar ciente, sempre interessante estar sabendo, e dominar e pelo menos, né, decorar algumas dessas características, algumas dessas correspondências aqui. Temos aqui novamente algumas qualidades, temos aqui pedras, perfumes, incensos, plantas que sejam relacionadas aos 4 elementos, então o apêndice A é destinado mais aos 4 elementos, certo? Aqui uma coisa muito interessante, eu já tinha feito aqui antigamente um vídeo para o canal, se vocês procurarem, é o vídeo do Círculo do Heptâmeron. Né? O Círculo do Grimário do Heptâmeron, ele é um círculo mutável, um círculo que você precisa preencher algumas informações, com base principalmente na estação do ano. O círculo ele muda muito, os caracteres do círculo ele muda muito conforme a estação do ano que você está operando. E aí, por exemplo, se você está operando numa estação X, você vai ter que mudar o nome da Terra dentro daquela estação, o nome do Sol dentro daquela estação, o nome da Lua dentro daquela estação, os anjos relacionados àquela estação do ano, tudo isso é constado dentro, né, do círculo do Heptâmeron. E aquelas informações, as informações que a gente vai usar para preencher o círculo, elas estão no próprio Grimário do Heptâmeron, mas elas também, veja só que interessante, elas também estão citadas aqui, nas Clavículas de Salomão, que é outro Grimório completamente diferente, mas é da exata mesma tradição, que é a tradição salomônica. Então aqui a gente tem os elementos associados a todas as estações do ano, certo? E a gente tem aqui o nome das estações, que também é preenchido lá no Círculo do Heptâmeron. Temos os príncipes da Terra, né, que seriam os grandes reis daimons. Temos os príncipes ou os anjos que estão regendo as estações do ano, então tem aqui o nome de cada um desses anjos que regem as estações do ano. Cabeça do signo, nome da Terra, nome do Sol, tudo isso aqui são as informações que a gente usa para preencher lá no Círculo do Heptâmeron. Então fica aqui também mais uma tabelinha que vocês podem estar aí imprimindo ou anotando, que para aqueles que usam o Círculo do Heptâmeron é uma coisa que você precisa sempre ter em mãos aí, porque você sempre vai precisar, na mudança de estação, estar mexendo aí no seu círculo e adaptando ele para aquela operação que você está trabalhando, certo? Indo aqui para o apêndice B. Agora, no apêndice B, a gente já tem aqui algumas correspondências mais a nível planetário, e depois o apêndice C também vai ser mais a nível planetário e sefirótico. Essa tabela aqui é uma tabela de conhecimento básico, 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 básico. Isso aqui, todo magista cerimonial que se preze, ele tem que saber, ele tem que decorar isso aqui, tem que saber de cor e salteado. Temos nome do planeta convencional, no nosso idioma, e temos o nome do planeta em hebraico. Sol, Shemesh, Lua, Levaná, Marte, Madin, Mercúrio, Kokab, Júpiter, Zedek, Vênus, Nogar, Saturno, Shabbatai. Temos o símbolo alquímico do planeta, então esses são os símbolos convencionais, mais para frente a gente vai ver variações desses símbolos, que são símbolos secretos do planeta. Esse é o símbolo mais comum, o símbolo mais popular, que a gente chama de símbolo alquímico dos planetas. Também é importantíssimo você saber decorar esses símbolos, porque, por exemplo, se você for utilizar algum aplicativo de horas planetárias, ou se for mesmo consultar um livro sobre horas planetárias, sobre características planetárias, por vezes, às vezes nem vai citar o nome do planeta, às vezes vai mostrar só o símbolo. E se você não sabe a origem, não sabe a qual planeta pertence aquele símbolo, você vai ficar boiando sem saber de qual planeta está falando. Então, o simbolismo é muito importante, certo? Metais também extremamente importantes, extremamente bacana de você saber, porque são coisas que você pode usar até para compor o seu altar, para fazer fabricação de pantáculos, caso você trabalhe com metais, ou fabricação dos selos nos metais também, caso você trabalhe, né, com os metais aí dentro da alta magia. Então, Sol é o ouro, a Lua é a prata, Marte é o ferro, Mercúrio é o próprio Mercúrio, Júpiter estanho, Vênus, cobre é o bronze, Saturno, chumbo. Conhecimento básico, conhecimento primário, escolinha de magia cerimonial da tradição salomônica, isso aqui tem que ser decorado, porque sempre, sempre, sempre você vai ver, você vai notar a aparição desses termos, a aparição dessas correspondências, seja em livros, seja em vídeos, em palestras, ou no meio até da roda de conversa, né, entre outros praticantes mais experientes, sempre vão estar falando dessas coisas, e às vezes fica até, né, meio desconfortável a gente estar ali no meio de uma conversa, ou lendo, ou querendo participar de algum debate, a gente não sabe algumas correspondências básicas. Então isso aqui, para quem está começando, show de bola, é muito indicado, muito aconselhável você já decorar desde o início, porque algum momento
e bastante vezes vai cair esse tipo de conteúdo por aí. Então, enfim, é melhor saber. Número, temos aqui o número. Esses números eles são relacionados às sefirotes, depois vai ter ali uma tabela sobre correspondências sefiróticas. Então é sempre interessante na feitiçaria planetária, ou menos na técnica de feitiçaria planetária, e na minha técnica de rituais com os espíritos olímpicos, eu ensino de colocar o número de velas de acordo com o número do planeta. Então é sempre interessante também saber o número do planeta. Então a Marte, por exemplo, é 5. Então se você for montar um altar de Marte para uma grande operação, você pode usar, por exemplo, 5 velas, porque 5 é o número atribuído a Marte. Então você traz também a correspondência numérica que vai compor aí. É um pequeno detalhe, mas que compõe, que agrega, que soma energia aos ritos e potencializa com toda certeza. As figuras planas, né, que variam, obviamente, aqui de acordo com o número, certo? Então isso aqui também é uma coisa muito básica e muito simples, na verdade, de decorar e sempre necessário, sempre vai ser útil na caminhada de vocês, sempre vai ser útil dentro dos rituais. Aqui temos algumas relações planetárias e astrológicas também, como alguns signos de regência, detrimento, exaltação e queda. Aqueles que gostam de estudar astrologia para aplicar astrologia dentro das vivências de magia cerimonial, de fazer, por exemplo, rituais com o alinhamento mais correto, essa tabelinha que ela pode ajudar também de você entender aí os aspectos planetários aliados aos aspectos astrológicos, e se você quiser incluir isso, você pode traçar e definir algumas datas, né, alguns momentos mais ideais para fazer algum determinado ritual, algum tipo de ritual, certo? Essa outra tabela também é uma das coisas que muita gente tem dúvida, muita gente não sabe onde procurar. Novamente, apêndice das clavículas de Salomão, amizade ou inimizade planetária, tá? Então a gente tem aqui todos os planetas, a amizade dele e a inimizade dele também. Os que não constarem é porque são neutros, tá? Certo? Então aqui a gente tem a tabela de amizades e inimizades planetárias. Vamos começar aqui, por exemplo, só citar Sol. Sol é amigo de Marte, mas é inimigo de Saturno. Ah, Dalton, o que quer dizer isso? Quer dizer que, bom, por exemplo, vamos supor que você tem um ritual planetário para fazer. Vamos supor que seja um ritual planetário do Sol. Uma feitiçaria planetária, a conjuração de um espírito olímpico, que no caso seria o espírito olímco Ock, né, que é o espírito olímpico solar. Normalmente você vai fazer no domingo, porque domingo é o dia do Sol, certo? Mas vamos supor que ocorreu um imprevisto e você não pôde fazer no domingo. E aí é uma emergência, você precisa fazer aquela ritualística. Qual dia você vai optar por fazer? Você muito provavelmente vai optar por fazer numa terça-feira, que é dia de Marte. Por quê? Porque Sol é amigo de Marte. Mas você não vai fazer de jeito nenhum, hipótese alguma, não vai fazer ou vai evitar aí, o máximo possível fazer no sábado. Por quê? Sábado é dia de Saturno. Saturno é inimigo do Sol. São energias que não casam bem. Então você fazer um ritual ou mexer com energias solares dentro de um sábado, que é dia de Saturno, vai fazer com que você se auto-sabote em relação à manipulação energética dessas energias planetárias, tá? Então, sempre aí fiquem de olho caso você opte por fazer um ritual planetário ou um ritual, por exemplo, até de daimons ou coisas do gênero, de anjos, etc., fora do dia planetário nativo, fora do dia planetário definido, que é o padrão mesmo, que é a tradição. Sempre verifica que a tabelinha de inimizades e amizades planetárias para evitar qualquer tipo de frustração em relação aí aos resultados, né, da operação mágica. Então, outra coisa que também é muito imprescindível de se saber, muito imprescindível de ser levado em consideração. Temos aqui os planetas, novamente com seus respectivos símbolos alquímicos, e aqui temos os arcanjos relacionados a esses planetas. Outra coisa que também eu, por exemplo, muitas vezes eu não cito, né, o nome do arcanjo. Às vezes eu estou fazendo um vídeo, estou fazendo uma live, eu falo, o arcanjo de Marte. E aí muita gente pergunta, mas quem que é o arcanjo de Marte? O arcanjo de Marte é Camael. E esse tipo de coisa a gente encontra aqui. Além, claro, de vários outros grimórios, como o Grimório de Tritêmios, o próprio Grimório de Heptâmeron, mas também está aqui no clássico As Clavículas de Salomão. Aqui está colocado separado como arcanjo e anjo. Na verdade, todos esses aqui são arcanjos, tá? E apenas a variação do nome deles. Então a gente tem, por exemplo, uma variação aqui, Camael escrito com K, e uma variação escrito com Z, que às vezes a gente também vê essa variação escrito com S, né? Como Samael. Temos aqui arcanjo de Júpiter, Tzadkiel, ou Sariel, como também é chamado, arcanjo de Vênus, ou Raniel, ou Hanael, ou Anael, que também é uma das variações, arcanjo de Saturno, Safkiel, ou Cassiel, certo? Vocês vão reparar aqui uma troca em relação a Rafael e Mihael. Vejam só, Rafael aqui aparece
no Sol, Mihael também, e aqui é trocado em Mercúrio, primeiro aparece Mihael e depois Rafael. Isso aqui é uma longa história, mas basicamente Micael e Rafael são os únicos dois arcanjos aí que coexistem em duas esferas diferentes. Eles possuem características similares de cada uma dessas esferas, Sol e Mercúrio, então eles podem ser contactados e eles trabalham nesses 2 dias. Basicamente, a grosso modo, é isso, tá, pessoal? Não vou me delongar muito aqui nesse assunto. Mas aqui tá uma das coisas mais básicas também da gente saber. Então, caso alguém te pergunte, ou enfim, por qualquer outro motivo, você vai saber que o arcanjo tal é correspondente a tal princípio planetário ou a tal sefirote, como a gente vai ver aqui na sequência, tá? Ah, outra coisa que também é interessante, ó, continuando aqui ainda na próxima página. Temos os planetas aqui na esquerda, temos as inteligências planetárias desses planetas, certo? Mais além vai ter o selo da inteligência, temos o espírito planetário, vale lembrar, o espírito planetário, ele é o contraponto, ele é o princípio negativo, o princípio primitivo do planeta, enquanto que a inteligência é o princípio positivo, o princípio inteligente, de fato, do planeta. Já expliquei isso numa aula que saiu aqui no canal, que foi a aula de Alta Magia Planetária Salomônica, tá? Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos cards, mas se procurar aí vocês vão achar, é bem tranquilo. Temos também o espírito olímpico relacionado ao planeta, então tá aqui, inteligência, espírito planetário e espírito olímpico. O espírito olímpico, vale lembrar, ele é uma entidade benevolente. O espírito planetário é só os que são mais difíceis de se lidar. Então aqui a gente tem 3 tipos de entidades que são entidades que podem ser evocadas dentro de trabalhos de alta magia planetária salomônica. São os principais aí, são esses que estão envolvidos nos processos de ativação de talismãs, de pentáculos, etc. Então tá tudo aqui, o nome deles, e mais além vai ter também aqui algumas relações sobre os selos e tudo mais. Aqui a gente tem algumas pequenas correspondências, não são todas, tá, que tá aqui, mas as principais estão. Um livro bom de correspondência que eu sempre indico é o Sistemagia, do Adriano Camargo Monteiro, mas aqui nas clavículas tem o básico do básico também. Então temos pedras, plantas, animais, perfumes e incensos. Vale lembrar que se você quiser usar como incenso as plantas, por exemplo, aqui temos no Sol, uma das plantas relacionadas ao Sol é o louro. E aí eu não tenho olíbano ou canela para fazer um ritual solar, eu posso utilizar um carvão e fazer uma defumação de louro, usar o louro como se fosse um incenso também vai funcionar perfeitamente. Então, para entidades relacionadas à força solar, o que inclui aí, por exemplo, reis da Goétia, né, que é a hierarquia de correspondência solar lá na Goétia, o Olímpico Ó, que é a inteligência Naquiel, anjos relacionados ao Sol, o arcanjo Micael, tudo aquilo que for de magia que esteja relacionada às forças solares, você pode usar aqui essas correspondências para compor altar. Por exemplo, se você quiser colocar aí uma representação do elemento terra no altar, você usa cristais que estão correspondentes, né, ao planeta. Você pode colocar plantas, você pode definir o incenso que você vai utilizar nessa operação com base aqui nessa tabela também, certo? Temos aqui os animais. Os animais, normalmente, eu acabo agregando aqui em forças arquetípicas, mas isso também é um assunto bem longo. Eu quero ainda fazer um vídeo só sobre composição de altares, onde a gente vai falar sobre a agregação das forças arquetípicas e a montagem do altar. Mas antes de falar sobre montagem de altar, a gente precisa saber de correspondência. Então, correspondência um pouquinho a gente já está vendo aqui, certo? Então aqui, mais uma coisa muito interessante, coisa útil, coisa que no dia a dia, na prática, mesmo na vivência de magia cerimonial, a gente sempre está precisando saber, sempre vai estar precisando consultar isso, certo? A gente tem aqui também as cores relacionadas ao planeta e a Sephiroth, né, que é a esfera da árvore da vida, que por vezes está relacionado ao planeta. Tem algumas pequenas confusões aqui nas cores. Eu normalmente opto e sigo essa configuração de cores aqui. O Sol está em branco, mas normalmente é amarelo ou dourado, certo? Lua, cor de pulga, eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas normalmente a correspondência que eu sigo para a cor da Lua seria o lilás, o roxo, ou branco também, em alguns casos. Vermelho para Marte, laranja para Mercúrio, azul para Júpiter, Vênus verde e Saturno preto. Coisa básica também, isso aqui é usado para definir a cor de velas, por exemplo. Isso se aplica também à magia goétia, à magia angelical, magia planetária, feitiçaria planetária, magia olímpica, muita coisa também. Alguns signos aqui relacionados aos planetas, os signos principais, mas isso também já tinha sido mencionado anteriormente. Enfim,
Coisas básicas. Aqui embaixo temos os espíritos olímpicos, seus nomes e os selos principais, certo? E vamos aí para o próximo apêndice, que é o apêndice C. O apêndice C vocês vão ver um pouquinho ainda de correspondência planetária, mas também vai ter bastante aí correspondência sefirótica. Então a gente já começa aqui. As sefirotes temos Keter, Hokmah, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod ou Hod, Yesod, Malkut. Temos as maneiras de se escrever em hebraico e temos o significado, né, a palavra aqui traduzida do que seria o significado, né, o conceito de cada uma dessas esferas da árvore da vida, certo? Indo mais adiante, a gente tem aqui uma relação também aqui sobre, por exemplo, metais, sobre as cores também, certo? Que também a gente já tinha visto ali anteriormente, né, nas relações planetárias. Acaba se repetindo aqui também nas relações e nas correspondências sefiróticas. Ó, aqui temos mais pedras, perfumes, incensos, plantas também, certo? Então isso aqui vai ser levado em consideração principalmente para magias sefiróticas, magias com arcanjos, com anjos, ou magias onde você trabalhe a projeção ou a comunhão com a esfera da árvore da vida, a energia da esfera da árvore da vida propriamente dita, né? São rituais um pouco mais cabalísticos, certo? Novamente aqui mais um pouco de correspondências, são coisas variadas, nem tudo, na verdade, pessoal, isso aqui vai ser útil, nem tudo a gente vai ver. Eu estou citando aqui os mais importantes, eu estou citando aqui aqueles que normalmente a gente acaba utilizando no dia a dia, certo? Mas depois vocês façam a leitura individual de vocês e deem uma filtrada também naquilo que vocês acham que é interessante. Caso eu não tenha citado, mas que você acha que é interessante, também fica à vontade para fazer a anotação e para estar decorando, né, para estar estudando a respeito. Temos aqui os 4 mundos da Cabala, que também é muito interessante. O mundo de Atzilut, que é o mundo do arquétipo, que seria a divindade pura. Aqui a gente começa a falar sobre hierarquias, foi o tema do último podcast, a gente falou sobre as hierarquias do astral. Então, o mundo de Atzilut aqui é só a energia mais pura mesmo, da energia divina. O mundo de Briah é a faixa vibracional onde estão os arcanjos, né, que são seres mais sutis, mais divinos. O mundo de Yetzirah já é o mundo aí onde habitam os anjos, que são aí um meio termo, né, entre energia divina e energia um pouco mais próxima da matéria. E o mundo de Asiá, que é o mundo como a gente conhece, o mundo da matéria, de nós os homens e das entidades relacionadas à Terra também. Então são os 4 mundos da Cabala. Também é muito comum você acabar lendo ou notando a presença desses termos, essas expressões dentro de alguns textos ou artigos relacionados à magia cerimonial, ou à cabala, ou coisas do gênero, tá? Ou teurgia. Então também é interessante de se saber, para você, caso né, encontre ou se depare com algum desses termos, você já saiba exatamente do que está se referindo. Aqui novamente temos os nomes em hebraico, né, são coisas que já foram vistas anteriormente, então percebam que muita coisa também acaba se repetindo. Outra tabela, certo? Com mais cores, mais correspondências aqui, mais básicas. Isto aqui é interessantíssimo e eu vou recomendar que vocês façam a anotação no Grimório de vocês, principalmente quem atua com magia angelical ou magia planetária, certo? Até mesmo na Goethe isso aqui se aplica também. Temos as Sefirotes, certo? Vale lembrar que as Sefirotes elas são relacionadas a planetas também. Muito provavelmente em alguma tabela dessa aqui vai ter a relação da Sefirote com o planeta, né? Os 7 planetas como a gente conhece, 7 planetas clássicos da astrologia clássica. E vocês podem reparar o nome divino. Cada uma das esferas da árvore da vida possui um nome divino. Vamos citar aqui como exemplo Elohim Gibor. Elohim Gibor é o nome divino, é a manifestação divina dentro da esfera de Geburah. A esfera de Geburah ela é a esfera que, por correspondência, está atribuída a Marte, ao planeta Marte. Logo, como é que vocês vão usar esses nomes divinos aqui na prática? Dentro de um ritual de uma energia mais relacionada a Marte, ou com entidades que estejam sob uma influência do planeta Marte, então vamos citar aqui, por exemplo, um ritual do arcanjo Camael, num ritual que tem algum anjo com conexão a Marte, num ritual com a inteligência Grafiel, num ritual com o espírito olímpico Faleg, ou num ritual com condes da Goethe, que na Goethe os condes eles são a hierarquia que estão atribuídas, que estão relacionadas a Marte. É muito mais interessante nesses rituais com essas entidades relacionadas a Marte, você se referir a Deus ou você usar o nome de poder daquela esfera. Porque nesse caso, para as entidades de Marte, o nome Elohim Gibor
ele é muito mais respeitado, por assim dizer. O nome Elohim Gibor, ele tem muito mais influência que seria a chave, tem muito mais influência sobre as entidades daquela esfera, ou que tem alguma relação direta ou indireta com aquela esfera. Então, quando você está lidando com entidades atribuídas a Marte, sempre se refira, ou dentro da liturgia, adapte alguns dos textos aí para incluir esse nome divino, que seria Elohim Gibor. Se está lidando com entidades relacionadas ao Sol, você usa o nome divino aí correspondente à esfera de Tiferet, que é a esfera solar, que seria Yod He Vav He Eloah Vadaf. E assim sucessivamente. Você sempre vai tratar ou sempre vai mencionar o nome de Deus adaptado àquela esfera, adaptado à correspondência planetária, para as entidades que também estão atribuídas. Dessa forma você consegue mais influência com aquela entidade e também você consegue atribuir mais energia de correspondência sefirótica e correspondência planetária dentro do rito de vocês, o que vai edificar aí bastante a energia, né, a atmosfera do rito como um todo. Outra tabela interessantíssima, as sefirotes, aqui como a gente já conhece, certo? E temos os coros angélicos. As duas variações de coros angélicos. Isso aqui é uma dúvida cruel de muito estudioso de magia angelical iniciante, porque às vezes se refere, né, ouve se referirem ao coro de Keter, né, que seria o primeiro coro, que são os anjos mais próximos da divindade, às vezes como serafins. Então você vai ler em alguns livros colocando os anjos mais próximos da força criadora como os serafins. Então depende muito de literatura para literatura, de grimório para grimório. Isso se dá pelo quê? Porque existem duas tradições, a tradição cabalística, conforme vocês estão vendo aqui, e a tradição cristã, de denominar e de categorizar os coros angélicos. Então, dentro aqui da categorização dos coros angélicos cristãos, esse, na verdade, é o mais utilizado, é o mais comum, que a gente mais ouve falar. Então, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos, anjos e iniciados, certo? Esses são os nomes, são os coros cristãos. Eu, particularmente, sempre adotei os nomes de hierarquias cabalísticos, certo? Então a gente tem aqui, começa Keter, que seriam os anjos mais próximos da força criadora. O coro relacionado a Keter é o de Shayot HaKadosh, ou Rajot HaKadosh. Eu costumo chamar de Shayot HaKadosh. O segundo seria o coro de Ofanim, Aralim, Rasmalim, Serafim. Então vejam só a diferença, né? Aqui Serafim é atribuído a Geburah. E aqui, na denominação cristã, serafins são atribuídos a Keter. Malakim, Elohim, Benai, Elohim, Querubim e Ishim, certo? Então, eu particularmente sigo a nomenclatura de cores angélicos cabalísticas, mas também não tem nada de errado você seguir a nomenclatura cristã. Apenas aqui as variações, muita gente acaba confundindo, acaba ficando em dúvida, porque horas lê num livro termos relacionados à nomenclatura cristã, e outra hora lê num livro ou vê num vídeo, numa palestra, a nomenclatura cabalística sendo utilizada e fica na dúvida, de onde é que surgiu isso, ou exatamente qual que é o certo. Então aqui está mencionado também, certo? Outra coisa que é muito interessante da gente estar estudando, estar sabendo. Aí nós temos aqui mais alguns outros detalhes aqui de correspondência cabalística, certo? Partindo aqui para os próximos. Na verdade, isso aqui eu já mostrei para vocês, né, que são os nomes divinos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja interessante aqui embaixo. Senão a gente parte aqui para os próximos. Aqui a gente tem, por exemplo, já as Qelifotes, ó. Temos a Sefirot, né, que é a esfera da árvore da vida, e a Qelifote, que é a esfera da árvore da morte. Então a gente tem os nomes das Qelifotes. Tá aqui, muita gente tem dúvida, né, de onde saber, onde identificar o nome das Qelifotes. Tem aqui, né, nos apêndices das clavículas de Salomão também. Outra coisa, ó, aqui tá os números que também são os números planetários, são os números sefiróticos, né? Sempre começa contando aí do 1 até o 10. E aí nós temos assim como cada uma das esferas da árvore da vida, ela possui um arcanjo que governa sobre ela, as esferas da árvore da morte, que são as Qelifotes, elas possuem aí um arquidaimon que governa sobre aquela esfera. Então aqui está o nome dos arquidaimons, que são aí atribuídos às esferas da árvore da morte, certo? Namá, Lilith, Adramalek, Baal, Belfegor, Asmodai, Astaru, Lucifuge, Beelzebub, Satã e Moloch, ou Satã ou Moloch, certo? Temos aqui mais algumas correspondências clifóticas, ok? Então aí são várias atribuições. Temos aqui, ó, alguns horários, bastante aleatório na verdade, mas isso aqui está no Ars Goetia também, né, que são as hierarquias da Goetia,
e os períodos do dia propícios à invocação. O apêndice D, a gente volta aqui com algumas correspondências mais astrológicas e planetárias. Então a gente tem aqui os signos zodiacais, os 12 signos como a gente conhece, o símbolo desses signos, que também é uma coisa que acaba aparecendo muito em várias literaturas, em vários grimórios, o elemento de correspondência de cada um desses signos. Isso aqui cai, por exemplo, se vocês querem um exemplo, fabricação de pentáculos, que é descrito aqui na própria Clavícula de Salomão. Fabricação dos pentáculos de Salomão, ou pentáculos planetários, a recomendação é que seja feito num dia e hora de Mercúrio, que é a quarta-feira, com a Lua que esteja num signo de ar ou terra. E aí vem a grande dúvida, putz, como é que eu vou saber que o signo é de ar ou terra? Está aqui nessa tabela. Então, os signos de ar, tem aqui, você vai conseguir consultar quais são os signos de ar, quais são os signos de terra, e depois você consulta a Lua. As cores, certo? Outras coisas básicas aqui e aleatórias, que não necessariamente aí são coisas que vão aparecer sempre aí em literaturas ou em grimórios, etc. Mas, enfim, é sempre bom, né, dar uma lida ainda aqui por cima. Mas o interessante aqui que eu acho válido anotar seria os símbolos e o elemento também correspondente aqui a cada signo zodiacal. Quem trabalha com magia planetária sempre vai acabar se deparando, né, com esses assuntos relacionados à astrologia também. Astrologia e magia planetária são coisas que andam lado a lado, né? Coisas que andam de mãos dadas, certo? Então aqui a gente tem mais algumas tabelinhas. Deixa eu achar aqui agora, pessoal, que eu acho que eu acabei passando reto em algum momento, que foram os selos atribuídos aí às inteligências. Aqui, ó, esse aqui que eu deixei passar anteriormente. Então aqui temos o Sol. Esse aqui é o símbolo do Sol, mas não é o símbolo alquímico. O símbolo alquímico eu mostrei para vocês anteriormente, apareceu aqui em pelo menos 2 ou 3 tabelas. O símbolo alquímico do Sol é aquele círculo com um pontinho no meio. Assim como o de Marte é o símbolo masculino, de Vênus é o símbolo feminino, né? Então, esses são os símbolos tradicionais. Esses aqui são, esses que vocês vão ver nessa tabela aqui, na página 419, são os símbolos secretos do planeta. Isso aqui você vai usar em talismãs, vai utilizar na feitiçaria planetária, na magia planetária, para fazer talismãs próprios, ou para agregar esse símbolo aí a algum tipo de magia mais relacionada à parte planetária mesmo. Símbolo da inteligência, que você vai usar para fazer o selo da inteligência, para invocar a inteligência. Tem do espírito planetário também. E a mesma coisa vai se repetindo. Temos o símbolo secreto do planeta, o símbolo da inteligência e o símbolo do espírito, vulgo Cacodemon planetário. Então a gente tem de todos os 7 planetas, certo? Aqui embaixo vai ter mais alguns. Temos uma variação dos símbolos dos sigilos dos espíritos olímpicos, ok? O número místico do planeta. Isso aqui pode ser usado também dentro da feitiçaria planetária. Na técnica que eu ensino de feitiçaria planetária lá na minha escola, a gente usa o número místico dentro do talismã de operação da feitiçaria planetária. O selo do arcanjo, a assinatura, na verdade, que pode ser usada para formar um selo. Então aqui temos o selo, está escrito selo, mas na verdade é assinatura. A assinatura do arcanjo correspondente ao Sol, a assinatura do arcanjo correspondente à Lua, a assinatura do arcanjo correspondente a Marte e por aí vai. Então os selos dos arcanjos, as assinaturas também estão aqui. Esses são as assinaturas tradicionais, né, que são utilizadas para compor o círculo de Tritêmios, o círculo de Heptâmeron, entre várias outras coisas aí que envolvem a magia angelical. Aqui no final, ó, a gente tem o selo dos 72 anjos cabalísticos. Na minha apostila de magia angelical, essa foi a referência que eu usei, o apêndice das clavículas de Salomão. Aqui tem o selo de todos os 72 anjos cabalísticos. Existem várias variações, na verdade, de diferentes selos dos anjos, mas esses são os selos aí da tradição salomônica, que são os mais comuns, são os mais utilizados. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma coisa assim bem dinâmica, bem direta ao ponto. Coisas aí que muita gente às vezes deixa passar, mas que, como eu falei ao longo do vídeo todo, é importante, é interessante, cedo ou tarde você vai se deparar. Então são coisas bacanas aí para você ter anotado no seu grimório, a livre consulta, para fazer essas consultas mais didáticas, e muita coisa também é interessante até mesmo de você decorar, porque no dia a dia, na vivência ocultista aí de magia cerimonial, você vai acabar precisando desses conhecimentos aqui cedo ou tarde. Então eu espero que vocês gostem, deem uma lida aí nas clavículas de Salomão, foquem também um pouquinho aí nos apêndices, tenho certeza que vocês vão conseguir extrair bastante coisa positiva aí. A gente se vê no próximo vídeo, até mais!